Capítulo 29. O desejo de ser grande. Siga os passos de Jesus ao experimentar a verdade que seus discípulos descobriram na caminhada para Jerusalém. Observe as guinadas relacionais ao ler esta história. Experimente a verdade. Não é normal que 13 pessoas de qualquer grupo andem juntas em bando grande. Algumas forçam o passo e vão adiante, enquanto outras se arrastam atrás. Algumas preferem andar sozinhas, absortas em seus pensamentos, e outras gostam de conversar em grupo de 3 ou 4. Nesse dia, Jesus estava indo adiante de seus discípulos e, por medo, eles ficaram para trás. Custava-lhes tudo o que tinham para seguir Jesus nessa jornada. Estavam a caminho de Jerusalém, o centro do poder religioso e político de Israel. Jesus havia transtornado todas as estruturas de poder com suas palavras e milagres, e agora esse grupo estava indo diretamente para a cova dos leões. Ao aprender o medo ou ao perceber o medo deles, Jesus tomou tempo nessa caminhada para lhes contar o que aconteceria em Jerusalém. Ele foi brutal e graciosamente sincero com eles. Abre aspas. Quando chegarmos a Jerusalém, fecha aspas, Jesus disse de si mesmo: o Filho do Homem será entregue aos líderes dos sacerdotes e mestres da lei religiosa. Estes o sentenciarão à morte e o entregarão aos romanos. Zombarão dele, cuspirão nele, baterão nele com os seus chicotes e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Isso foi chocante. Qual teria sido sua resposta a esse tipo de afirmação? Jesus acaba de contar a você que ele vai morrer. E então conta-lhe que vai ressuscitar em 3 dias. Parece que a reação natural seria começar a fazer perguntas sobre o que Jesus estava para enfrentar. O Senhor tem certeza de que tem de morrer? O que o Senhor quer dizer com ressuscitar? Os discípulos, entretanto, não concentraram sua atenção em Jesus. Em vez disso, numa guinada relacional, surpreendente, mas familiar, eles focalizam a si mesmos. Os irmãos Tiago e João começam. Mesmo depois de Jesus lhe dizer que vai morrer, eles se aproximam dele e lhe pedem para sentar nos lugares de honra ao seu lado. Em vez de expressar compaixão ou mesmo preocupação sobre a morte que Jesus terá de enfrentar, eles dizem coisas como: "Ah, mestre, ouvimos o Senhor mencionar algo de tronos no que acabou de dizer. Podemos sentar nos tronos ao seu lado?" Os outros discípulos entram no embalo desse pedido de Tiago e João e surge uma discussão. "Eu mereço sentar ao lado de Jesus." "Não, você não merece." "Eu sim." "Não, você não." "Eu." É impressionante que o único que não focaliza a si mesmo é Jesus. Em vez de ficar indignado com os discípulos por não se importarem com as necessidades dele, ele os chama de lado para suprir suas necessidades. Ele conhece o coração deles. Entende que estão amedrontados. É triste ver como os tornamos rapidamente ou como nos tornamos rapidamente egoístas quando estamos ansiosos ou com medo. Jesus acalmou a ansiedade dos discípulos ao redirecionar o coração deles. Abre aspas. Vocês percebem como governantes ímpios abusam do seu poder? Fecha aspas. Ele diz: e quando as pessoas obtêm um pouco de poder, como isso logo sobe a cabeça? Não será assim com vocês. Quem quiser se tornar grande terá de ser ou de se tornar servo. Fecha aspas. Baseado em Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 45. Se você quer ter bons relacionamentos,
Não ignore o que Jesus disse sobre a verdadeira grandeza. Abre aspas. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Fecha aspas. Marcos capítulo 10, versículo 43. O princípio de relacionamento é este: maior é o que serve. Não deixe de perceber a forte conexão entre o desejo de ser grande e a decisão de servir humildemente. É fácil pensar que ser humilde significa fingir que não temos desejo nenhum pela grandeza. De acordo com Jesus, nada poderia estar mais distante da verdade. Quando os discípulos expressaram ambição pela grandeza, Jesus não lhes disse que parassem de querer ser grandes. Em vez disso, disse-lhes: todo aquele que quiser ser o maior deve ser o menor, o servo de todos. Marcos 9,35. Todos temos o desejo de grandeza e Jesus ensinou a traduzir nosso desejo de grandeza por ações de humildade. Ele ensinou a transformar nosso desejo de importância pela decisão de servir. Quando você aprender a inserir essa verdade em sua vida, desenvolverá os melhores relacionamentos possíveis e a melhor vida possível, visto que, às vezes, é difícil enxergar essa conexão. Muitas pessoas nunca anseiam pela humildade que as tornaria realmente grandes, a humildade que as levaria a causar um impacto imensurável sobre o mundo, a desenvolver um casamento que brilha como luz, a fazer delas o tipo de pais tão necessários ao mundo. Esta não foi a única vez que Jesus falou aos discípulos sobre a verdadeira grandeza, que vem por meio do serviço. Era tema constante em seu ensino. Com frequência, Jesus dava sequência às suas afirmações sobre ser importante por meio do serviço, com o que chamo de teste diário de grandeza. Jesus o formulou dessa forma: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Todos os dias enfrentamos um simples teste de grandeza. Opção 1, eu me exaltarei. Opção 2, eu me humilharei. Marque uma opção. Em todos os relacionamentos enfrentamos este mesmo teste. Eu me exaltarei ou eu me humilharei? Escolha uma opção. Em decisões que tomamos desde a carreira profissional até o carro que compramos ou as roupas que vestimos, esse teste está diante de nós todos os dias. Dos maiores sonhos até os detalhes mais simples, você faz esse teste de grandeza todos os dias. Quem será o primeiro a pedir perdão depois de uma discussão? Como reagirei a esse problema como pai ou mãe? Posso suportar essa discordância com a minha amiga? Quem segura o controle remoto? Eu me exaltarei ou eu me humilharei? Escolha uma opção, porque você não pode escolher ambas. A humildade está no cerne de todo o bom relacionamento. A verdade é que não podemos ter relacionamentos bons e em crescimento se não somos humildes. É absolutamente impossível. Por quê? Porque o egoísmo destrói relacionamentos, mas a humildade os desenvolve. Preciso do fundamento da humildade no meu interior para pôr de lado o egoísmo que desgasta qualquer relacionamento. Algumas pessoas acham que a escolha de se humilhar ou de se exaltar cabe somente a Deus. Ele me exalta ou ele me humilha. Jesus ensinou, abre aspas, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar aponta para uma escolha que preciso fazer.
É escolha de Deus a forma com que Ele responderá à nossa humildade. E como Jesus nos diz, Deus escolhe exaltar aqueles que se humilham a si mesmos. Como você pode ser grande ao ser humilde? Isso parece uma contradição, não é? Lembramos aquele pregador que disse: hoje vou pregar um sermão excelente sobre humildade. Provavelmente o melhor que vocês já ouviram. Jesus disse: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Durante os próximos 4 dias, vamos desembrulhar essa afirmação de ver como a humildade contribui para ótimos relacionamentos em 4 desafios específicos da vida: nossas ambições, nossas necessidades de atenção, nossa tendência a fazer comparações e nosso relacionamento com Deus. Será uma semana ótima ao focalizarmos o que Jesus ensinou sobre a verdadeira grandeza. Dia 29. Pensando sobre os meus relacionamentos. Ponto para refletir. Jesus ensinou a traduzir nosso desejo de grandeza por ações de humildade. Versículo para memorizar. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Pergunta a considerar: há algum aspecto em que meu conceito de humildade precisa mudar? Amanhã, como a humildade lida com a ambição.